Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Vamos às notícias. Jornal da Uma com Miguel Videira. Miguel, o Governo acredita que vai ser possível atingir a meta do excedente orçamental este ano à luz dos dados do Instituto Nacional de Estatística que foram hoje revelados. O INE dá conta que no final dos primeiros 9 meses do ano o saldo orçamental, a diferença entre receitas e despesas do Estado, fixou-se nos 2,1%. Ora, em comunicado, o Ministério das Finanças salienta que estes dados são reveladores da solidez das contas nacionais e reforçam a confiança de que vai ser possível atingir pelo menos um excedente de 0,3% do PIB, a meta traçada pelo Governo para este ano de 2025. O INE também divulgou dados sobre a evolução do preço das casas no terceiro trimestre do ano e voltaram a subir. Sim, 17,7% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. É isso que revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística. Na comparação com os últimos 3 meses, também se registra uma subida de preços, 4,1%. Ainda assim, uma subida mais ligeira do que no primeiro trimestre de 2025. Vamos então às presidenciais. Henrique Gouveia Melo insiste, Luís Marques Mendes deve prestar esclarecimentos sobre a vida profissional. Este foi praticamente tema único do debate de ontem à noite, que juntou os dois candidatos a Belém. Henrique Gouveia Melo acusou Luís Marques Mendes de ser um facilitador de negócios. O candidato, apoiado pelo PSD, respondeu que o almirante está desesperado com as sondagens. Ora, hoje, em Beja, Gouveia Melo voltou a ser questionado sobre as suspeitas que lançou sobre o antigo presidente do PSD e, apesar de apontar qualidades ao social-democrata, o almirante insiste que é preciso saber que tipo de experiência profissional tem Luís Marques Mendes. Eu não meço as pessoas pelos palcos. O doutor Luís Marques Mendes tem certamente um conjunto de qualidades, é uma pessoa experiente na política. A única coisa que lhe digo é, mas que tipo de política é que é? Nos últimos anos dedicou-se aos negócios. E que negócios são esses? Ele estava no escritório de advogados a fazer pareceres jurídicos ou estava no escritório de advogados a abrir portas através dos seus contactos políticos? De resto, as dúvidas que Gouveia e Melo pediu ontem durante o debate a Luís Marques Mendes para esclarecer. O candidato à presidência da República deixou também avisos sobre a evolução da economia, apesar de não ter sido questionado sobre os dados do excedente orçamental, de que aqui já lhe dei conta. Gouveia e Melo alerta que os bons indicadores são conjunturais e pede aos partidos que olhem para o futuro. Nós, nos últimos 20 anos, recebemos muitos fundos europeus. A Europa cresceu, em média, 1,4%. E nós crescemos 1%. Nós estamos a afastar da Europa. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, há aqui uma pequena inversão. Mas essa inversão é verdadeiramente estrutural ou é uma inversão conjuntural? Essa inversão é conjuntural. Portanto, nós temos que olhar para a nossa economia e dizermos o seguinte: estamos a fazer o nosso trabalho bem feito ou estamos como a cigarra a pensar que estamos num dia de sol e não estamos a olhar para o inverno que vem a seguir? Henrique Gouveia Melo sobre a economia portuguesa. Num registro captado pela RTP, o almirante dedica o dia de pré-campanha ao Alentejo, à região do Alentejo. Esteve durante a manhã em Beja. Na parte da tarde vai estar no Alvito. António Filipe acusou o Ministro da Educação de conviver mal com a liberdade de imprensa. Acusações deixadas depois de Fernando Alexandre culpar a RTP pela polémica em torno dos estudantes mais desfavorecidos. Em entrevista ao ECO, o Ministro da Educação pediu uma investigação interna e classificou a peça da RTP como um ataque cobarde e vil. Declarações que, para António Filipe, candidato à presidência da República, são completamente inaceitáveis. O Conselho de Redação da RTP reagiu, de resto, esta manhã às palavras de Fernando Alexandre, defendeu que as declarações do Ministro da Educação colocam em causa de forma grave e injustificada o bom nome, o profissionalismo e a ética da redação do Canal Público de Televisão.
Catarina Martins afirma que André Ventura vai mesmo ter de retirar cartazes sobre a comunidade cigana e deixa uma sugestão. A candidata a Belém, apoiada pelo Bloco de Esquerda, considera que ninguém está acima da lei. Eu não sei se os tribunais vão ter que fazer uns cartazes a dizer André Ventura tem de cumprir a lei, mas convenhamos, neste país ninguém está acima da lei, toda a gente tem de a cumprir. Declaração de Catarina Martins na Feira dos 23 em Coimbra sobre a condenação ontem conhecida do líder do Chega a retirar todos os cartazes da campanha presidencial que visam a comunidade cigana. Foi concedido um prazo de 24 horas para que os cartazes fossem retirados. Sobre os debates presidenciais que ontem terminaram, considera que mostraram como os interesses económicos estão colados a bastantes candidatos. Sublinha que o país precisa de um presidente sem interesses económicos na sombra. E eu acho que Portugal está na altura de ter uma mulher Presidente da República que defenda o salário, a pensão, as condições de vida, o acesso à saúde e que não tenha nada a ver com os interesses económicos que se movem na sombra e que já têm os seus candidatos. Mas sabem, esses não precisam de ninguém que os defenda na Presidência da República. Palavras da candidata presidencial, Catarina Martins, em declarações aos jornalistas esta manhã na cidade de Coimbra. Chamou ainda a atenção para o investimento do governo, noticiado pelo Jornal Expresso, de quase 6 mil milhões de euros no setor da defesa, feito sem recurso a concursos públicos. Catarina Martins acusa o ministro da Defesa, Nuno Melo, de ter feito um negócio. E subiu para 3 o número de mortos, há também 12 feridos entre as vítimas de um ataque em larga escala da Rússia contra o sistema energético da Ucrânia. Uma das vítimas mortais é uma criança de 4 anos. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o Kremlin lançou mais de 600 drones e 30 mísseis neste ataque. A ofensiva provocou vários apagões, um pouco por todo o país, cortes de energia que até há pouco ainda se verificavam, por exemplo, na capital Kiev. O governo apela à calma da população, ainda que nesta altura não seja possível prever quando vai ser retomado o abastecimento elétrico. Entretanto, a Polónia ativou os sistemas de defesa antiaérea e mobilizou vários caças como medida preventiva depois de uma nova ofensiva russa no oeste da Ucrânia, precisamente muito próximo da fronteira com a Polónia. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora. O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para o início de janeiro. Segundo uma nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa quer ouvir os conselheiros para analisar a situação na Ucrânia. A reunião está marcada para dia 9 de janeiro, às 3 da tarde, 9 dias antes das eleições presidenciais. Os preços dos bilhetes andante da área metropolitana do Porto vão aumentar no próximo ano. Os aumentos vão ser sentidos a partir do título Z3, os passos mensais andante e os bilhetes ocasionais Z2 mantêm o mesmo preço. Ora, do título Z3 ao título Z7 o aumento vai ser de 5 cêntimos, do Z7 em diante o aumento é de 2 cêntimos. Isso mesmo foi anunciado hoje pela Transportes Metropolitanos do Porto. Museus, monumentos e palácios vão estar encerrados amanhã e no dia 31 de dezembro, na véspera de Natal e véspera de fim de ano. Devido à tolerância de ponto, os espaços de Museus e Monumentos de Portugal vão estar encerrados. Em comunicado, a empresa salienta que quem tiver bilhete para estes dias pode trocar esses mesmos bilhetes ou pedir o reembolso. Já todos os equipamentos e serviços geridos pelo Instituto do Património Cultural, para além dos monumentos, vão encerrar também no próximo dia 26, quinta-feira. Miguel Videira com o Jornal da 1 da tarde.